Bom, gente, retornando aqui, né, dando continuidade à nossa aula, a gente já viu a Constituição Federal, artigo 205, 206, a gente viu um pouco da história da educação, fazendo um breve comentário sobre o sentido da criança da época medieval, né, até a entrada do século XIX, da Revolução Industrial e aqui no nosso país. A gente viu que, infelizmente ou felizmente, né, a nossa educação ela teve o cunho inicialmente voltado para uma concepção assistencialista. Só que aí, né, vivendo, a gente sabe que todo ser humano, que nós seres humanos, nós intervimos no nosso ambiente no qual vivemos e isso faz com que aconteça fatos sociais. E muitos fatos sociais trouxeram para a gente transformações sociais. E um deles foram as bases legais que a gente tem que regem a nossa educação, né? A Constituição, de 1998, a gente tem a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases, de 1996. Tivemos aqui uma declaração de Salamanca, em 1994, para poder universalizar a educação como direito de todos, independentemente do país que se encontre. É direito, é lei, né? É aberto, todos nós temos a oportunidade de estudar, aprender e acessar as escolas independentemente de onde nós estivermos, porque é um direito legal, universal. E dentro da nossa realidade aqui brasileira, para continuar falando sobre isso, a gente tem aqui o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, né? Porque a criança era tida como ser frágil, né? Na época de medieval até finais do século XIX. Um ser insignificante, de poucos direitos, de poucos estímulos, quem se dera se permanecer vivo e chegar até a fase adulta para trabalhar e dar continuidade às sucessões, né, das leis da vida. Só que o ECA, né, é um estatuto que viabiliza não só a criança aos seus direitos, mas também com uma proteção, principalmente das violências que as crianças sofrem desde a sua tenra idade. Né? Então, tendo como doutrina a proteção integral, reforçando a ideia, né, da Constituição Federal de que a criança tem direitos garantidos por lei. Né? Então, no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz o seguinte para a gente em seus incisos. Primeiro, mais uma vez reforçando, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Segundo, direito de ser respeitado por seus educadores, independentemente, gente, de cor, de raça, de deficiência, de psicopatologias, de transtornos, tem que ser respeitado pelos seus docentes, né? E acolhidos, principalmente pelos docentes que têm a incumbência de criar estratégias de avaliação para que esse aluno se sinta inserido no ambiente escolar. Direito a contestar critérios avaliativos, as crianças e adolescentes têm esses direitos, né? Direito à organização e participação de entidades estudantis, né? Ensino fundamental obrigatório, gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram educação em idade própria, aí já entra a modalidade EJA, né? Educação de jovens e adultos. Gratuidade do ensino médio também, né? Como direito do Estado a garantir isso. E atendimento educacional especializado para aquelas pessoas, para aqueles indivíduos ditos com deficiência, principalmente na rede regular de ensino. Deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Se encaixa aqui, ó, no artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz pra gente que é direito de ter um ensino especializado, uma modalidade específica de ensino para essas pessoas que apresentam, né, deficiências, transtornos globais e altas habilidades no ambiente escolar. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente reza pra gente muitos direitos de contra-violência, né? Não a violência contra a criança e adolescente, reforça aquilo que já tem na Constituição Federal, né? E traz ainda à tona o que tem na nossa LDB, que é o nosso próximo documento que a gente vai ver aqui, ó. Que eu digo que é a Bíblia de todo pedagogo, né? Que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Não dá para trabalhar sem esse instrumento aqui, gente. A gente tem que ler, reler, folhear.
e tá ali com ele, né? Tem que estar com ele. Logo no início, no título 2, a gente tem os princípios da educação, né? E no título 2, artigo 2, diz o seguinte: a educação é um dever da família, do Estado, né? E é dever da sociedade também, inspirada nos princípios da liberdade de ideias e solidariedade humana, principalmente agora, gente, em períodos de pandemia, né? Tem por finalidade o pleno desenvolvimento. Quando a gente pensar em pleno desenvolvimento, a gente pensa na criança lá da creche até o ensino médio. Quando a gente pensar em pleno desenvolvimento, compreende do ensino infantil até o ensino médio. Seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Ora, lógico, né? Nós, indivíduos, cidadãos, a gente é preparado para contribuir para o social. E é através da educação que a gente forma pessoas que trazem rendas para o Estado, não é verdade? No artigo 3 diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Mais uma vez, copiou-colou da Constituição, copiou-colou aqui, ó, é assim, né? Copiou-colou do ECA, copiou-colou a LDB e tá aqui. É uma lei que copia e cola para afirmar que igualdade de condições e permanência na escola para todos, acessibilidade, né? Nada de preconceito, de estigma, de rechaçamento, né? Igualdade de permanência na escola para todos. E são 13 princípios, tá? Eu não trouxe os 13 aqui em sala de aula, mas tá na LDB, lá no artigo 2, né? Os 13 princípios. Eu coloquei aqui os mais que me chamaram a atenção para nossa aula de hoje. O quarto princípio, que é o respeito à liberdade e apreço à tolerância. A liberdade, a tolerância, o respeito pelas ideias, pela forma de ser do outro, pelo que o outro é. Sétimo, valorização do profissional da educação. A gente precisa ser valorizado, que quanto mais valorização a gente tem, mais engajamento, empenho, estudo a gente tem para fazer um bom trabalho, né? Agora, nessa situação de pandemia, eu tô vendo aí que, de fato, muita gente está falando: meu Deus do céu, ser professor não é fácil, né? E olha que, às vezes, é uma família que tem só 1, 2 filhos. Imagine a gente que está em sala de aula ali com 15, né? Isso em escola privada, quando a escola pública é 30, não é verdade? Aí vem o inciso, eu pulei do quarto, fui para o 7º e agora eu vou para o 22º. Consideração com a diversidade étnico-racial. 23º. Consideração com a diversidade... étnico-racial. E o 13, né? 13º. Garantia do direito à igualdade e à aprendizagem ao longo da vida, tá? Tem educação para todos ao longo da vida. Não teve condições de estudar na idade própria devido a situações socioeconômico-cultural? Tem o EJA, para você aprender a estudar, ir para a escola à noite. Tem educação pública no ensino na esfera superior. Então, sempre tem que haver educação, né, garantida por lei para o aprendizagem ao longo da sua vida, né? Ao longo da vida. Não existe assim: eu já me formei, parei de estudar. Não. Enquanto você está vivo, você está estudando, você está aprendendo. Não tem como, né? Bom, a gente está falando de educação, a gente está falando um pouco da história, a gente está falando um pouco do ensino, a gente está trazendo aqui um pouco da base legal, né? Porque isso abrange tudo, independentemente de ser típico ou atípico. Muito se lutou para que fosse promulgada a Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.145/2015, 2015, promulgada em 2015, né? Que é uma lei que considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou qual em integração com uma das barreiras que pode obstruir parcialmente ou plena a sua atividade na sociedade. E essas pessoas precisam de igualdade de condições com as mesmas outras ditas normais, que ninguém é normal, tá?
precisa de igualdade e condições de conviver em sociedade dita com as pessoas típicas, né? Então foi uma lei de 2015 que reforça a nossa Constituição, que diz que a educação é um direito de igualdade e permanência para todos, né? É uma lei que reforça e diz na LDB que a educação ela não tem que ser precedida de preconceitos. É uma lei que reforça, que diz que lá no ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a educação tem que ser realizada para todos, indistintamente de cor, de raça, de gênero, de cultura. E aí vem essa declaração da pessoa com deficiência para poder afirmar que a educação constitui o direito da pessoa com deficiência assegurado no sistema educacional de ensino, né? Que a pessoa tem esse direito assistido dentro do sistema de ensino para que possa ter o seu desenvolvimento, atribuindo assim o desenvolvimento das habilidades físicas, sociais, intelectuais, morais, né? E suas características no que diz respeito à aprendizagem, porque todos nós somos capazes de aprender, cada um em seu ritmo, cada um em seu tempo, cada um nas suas dificuldades, mas todos nós, gente, é capaz de aprender. Eu digo isso de experiência profissional. Eu acompanho muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças com transtornos globais do desenvolvimento, e elas aprendem. Agora sim, cada um no seu ritmo, e o trabalho é muito em conjunto, a gente não trabalha sozinho, né? A gente trabalha dentro de uma equipe multiprofissional junto com a família, dando aquele suporte para o desenvolvimento da pessoa. E desenvolve sim, tá? E desenvolve. Na próxima aula, eu vou só falar da LDB, porque na LDB vai trazer para a gente cada esfera de educação, ensino infantil, eu vou fazer um resumo, ensino fundamental e médio. Isso é pleno desenvolvimento. E aí eu vou trazer aqui para vocês a estrutura desse ensino, os direitos desse tipo de ensino, a legalidade desse ensino, né? E os fundamentos que cada ensino tem como atividade de educação, né? E aí a gente fecha a nossa disciplina, tá bom? Isso na próxima aula. Só LDB. Só LDB, certo? Para a atividade, a primeira atividade dessa aula de hoje, valendo 4 pontos, é uma atividade dissertativa, né, de 10 linhas. E aí eu pergunto para vocês, na aula anterior, que é a nossa aula de agora, né, abordamos como se deu a origem da educação, seus primeiros passos, movimentos, o que trouxeram as bases legais que auxiliam na nossa forma de fazer educação. Com base na aula, né, que a gente está ministrando, e diante do documentário que vocês vão assistir, que se chama A Invenção da Infância, descreva no máximo em até 10 linhas sobre a relação da educação e sua aplicabilidade legal na atualidade, de forma crítica, reflexiva sobre os conteúdos estudados. Então, vocês precisam assistir a aula, precisa ver o conteúdo que foi programado para vocês estudar e assistir o documentário. Com base nisso, vocês vão escrever em 10 linhas de forma crítica e reflexiva dos conteúdos, né? Será que a educação ela está de fato, né, sendo aplicada de maneira legal a fim de que realmente todos sejam contemplados na esfera educacional? Isso na nossa realidade brasileira, tá? Não estou falando de pandemia, não. Eu estou falando isso antes de pandemia, tá? Antes da pandemia. Façam essa atividade. Tem aí o espelho no qual vocês vão fazer no Word e enviar para mim, ok? Eu vou fazer um novo e-mail, um e-mail só dessa disciplina, tá? Para que vocês me enviem essa atividade dessa disciplina. Vai ser o e-mail dessa disciplina, tá bom? Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o assunto.
leia o material, assista ao documentário, assistam às nossas aulas e façam a atividade. A atividade vai ser entregue hoje, vai ser enviado hoje para vocês. Eu vou dar um prazo de 1 semana para me devolver, tá bom? Eu vou deixar tudo isso escrito lá no grupo, me devolvendo a atividade, valendo 4 pontos, já lanço aqui na nossa plataforma. E na próxima semana, a gente tem a nossa próxima aula, que vai para finalizar, né, falando sobre a LDB, as suas estruturas de ensino, que vai do infantil até ao ensino médio, tá bom? Beijos no coração de vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Estamos aqui à distância, mas no coração, sempre juntos. Deus abençoe. Se cuidem, tá? Tchau, tchau.